noite, pessoal. Obrigado, Manelzinho, pela leitura, como sempre, fazendo essa abertura para todos nós, noite a noite, perseverando, compreendendo o que está lendo, isso é que é importante. A leitura do Salmo a gente sabe que tem toda uma interpretação, que ela vem sempre com uma linguagem, primeiramente, quando a gente pega esses salmos, fica um pouco confuso, mas à medida que você vai pegando, inclusive, as Bíblias que nós indicamos, né? Tanto a do Peregrino, como a Bíblia de Jerusalém, ela traz a interpretação, ela traz umas dicas do que significam os salmos. Isso é importante a gente ter em mente, porque a gente não precisa de cercar-se de outras edições de autores que venham interpretar. Nessas duas Bíblias vocês já podem lá ver, por exemplo, esse Salmo de Manelzinho, se vocês forem pegar lá no comentário, lá que tem na nota de rodapé, ele vem explicando, assim, versículo por versículo do Salmo, para que se tenha uma compreensão da questão da figura, né, a figura de linguagem que é usada, que às vezes torna um pouco mais complicado. Eu vou lançar aqui a nossa apresentação. Só um momentinho. Estou vendo que chegou para vocês aí, só um minutinho. Quando chega essa hora, pode ser que vocês vejam aí, escuta aí um sonzinho aí, diferente, porque essa hora aqui passa tudo que vocês imaginarem. Mas vamos seguindo, né? Parabéns ao nosso aniversariante da noite, né, Silva? Que Deus lhe ilumine, que traga muita paz na sua vida, que você possa seguir aqui junto de todos nós, descortinando cada vez mais as dúvidas e principalmente aqueles elementos que foram ano a ano na nossa jornada, anuviado, vamos dizer assim, por essa nuvem densa de incompreensão, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, principalmente com relação ao nosso Mestre Jesus e a figura desse Deus, né? Esse Deus que pune, é um Deus que cria o inferno, e que graças a Deus a gente está aqui junto, trilhando, bebendo da água viva que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e mais ainda com a doutrina espírita, que nos traz e nos possibilita a interpretação a respeito disso. Como vocês sabem, nós estamos hoje no item 3, que é a encarnação nos diferentes mundos, do livro 2, capítulo 4, do livro dos Espíritos. Nós temos 27 questões pela frente, nós adentramos e conseguimos refletir sobre 4 delas na aula passada, a gente falou sobre muita coisa, né, no nosso encontro. Hoje nós vamos dar continuidade e caminhar com relação a essas questões. Nós iniciamos trazendo a figura do nosso Mestre Jesus, relacionado exatamente que ele, o próprio Mestre Jesus, já trazia essas informações de que sim, existem muitas moradas na casa do meu Pai, e é exatamente isso que esse tema vai nos refletir, encarnação nos diferentes mundos, e a encarnação, a gente sabe, é uma bênção divina, aí só vem a demonstrar o quão nosso Pai é justo, porque Ele está sempre nos permitindo a reencarnação progressiva até que nós alcancemos a nossa perfeição. Nós todos estamos fadados, primeiro, a sermos felizes e, segundo, sermos perfeitos. Não teremos a perfeição do nosso Pai, Deus, porque a perfeição de Deus ela é absoluta. E qualquer um daqueles que alcançasse a perfeição absoluta seria um Deus. Então, nós não temos deuses, temos apenas um Deus. E aí eu trouxe essa composição, né, da nossa galáxia, dos planetas, para a gente ver de uma forma muito pequena ainda a quantidade de moradas, e nós sabemos que a Terra é a menos adiantada, né, para a gente se situar, e a gente sempre ter esse olhar de humildade, porque como vocês veem, a Terra é bem pequenininha, né? Marte é inferior à Terra, mas
Alguns já trazem na literatura espírita dizendo que Marte já passou, né, da Terra com relação à perfeição. A gente não tem, eu pelo menos não tenho conhecimento da certeza dessa fonte, mas é muito dito no meio espírita que Marte já conseguiu evoluir mais do que a Terra. Nós sabemos que o Sol ele não é habitado, ele é um local onde espíritos evoluidíssimos se reúnem para exatamente emanar, devido à eletricidade que é composto também o Sol. Isso não é Marcos Melo que está inventando, nem eu estou criando nada, isso aí está numa nota que Kardec faz, na última questão que nós vamos estudar. Ele faz uma longa nota falando exatamente dos planetas, do grau de evolução de cada um deles, então é bem interessante. A gente vai adentrar. Semana passada, né, nós falamos a respeito da questão 7.2, fomos evoluindo com os questionamentos, quando Kardec perguntava se as nossas diversas existências corpóreas se realizam todas na Terra, e a gente viu que não, elas podem evoluir para outros planetas. As questões 173A e B, é exatamente Kardec evoluindo nesses questionamentos, quando ele pergunta se a gente pode vir de outros planetas, com várias encarnações e vir para a Terra, os espíritos dizem que sim. Pergunta ainda se essa vinda de outros planetas para a nossa Terra pode ser a primeira vez, eles dizem que sim também. E ainda falam que sim, a gente pode reencarnar e voltar várias vezes aqui na Terra, podemos ficar com reencarnações reiterativas até que alcancemos um estágio evolutivo que não tenhamos mais necessidade de estarmos aqui, estagiando aqui na Terra, né? Miramês, ele aprofunda mais ainda as colocações que Kardec traz, né? Eu não vou ler porque a gente já viu isso em profundidade, e nós vimos a questão 174, quando o Kardec pergunta se ainda existe essa necessidade de tornar a vir sempre para a Terra, né? Os espíritos dizem que não, né? Se a gente progredir, a gente pode evoluir para outros mundos, que foi o que eu falei. Aí agora nós vamos entrar exatamente na questão a qual nós paramos, que é a 175. E para começar nessa questão 175, eu não vou trazer ela ainda, vou trazer novamente, nós iniciando a noite de hoje com esse tema, com essa nova questão, o nosso Mestre Jesus novamente, né? E aí nós estamos vendo uma passagem onde Jesus cura um cego de nascença. Essa passagem cai baixútil na obra dele, Parábolas e Ensinos de Jesus. Ele esmiuça essa passagem e ela é maravilhosa. Quem tiver a possibilidade de estudar Caibachuto, ele fala exatamente do cego de Siloé. E ele traz e explica toda essa passagem, o porquê, né? E quando eu fiz eu vou deixar aí essa imagem um pouco de lado e vou voltar para o que a gente está no Evangelho de Mateus 18, 8-9, né? Que é exatamente Jesus trazendo as possibilidades da reencarnação. Como vocês estão vendo, estudar o Espiritismo é corroborado pelo que tem no Evangelho. Então, quando Jesus fala, portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, serás lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Para aqueles que podem adentrar nessa passagem do nosso mestre, podem achar um pouco desproporcional, violenta. Meu Deus, Jesus está mandando a gente arrancar o pé, o olho, mas não é isso. Nós que já estamos tendo esse conhecimento dos processos reencarnatórios, e por isso que eu pedi para que vocês fizessem. Eu sei que o texto era grande, né? Eu não quis forçar ninguém a uma leitura hoje à tarde um pouco longa, mas era para que vocês tivessem a noção de como isso acontece nos processos reencarnatórios. E aí estamos falando de processo reencarnatório, uma pequena fração dela, né? Que na obra Missionários da Luz, o André Luiz traz no capítulo 12 e 13 essas experiências de processos reencarnatórios. É maravilhoso você adentrar nesses 2 capítulos, porque André Luiz ele começa a se deparar verificando, junto a esse departamento responsável
junto desses arquitetos que auxiliam aqueles irmãos que têm condições vibratórias e de consciência de auxiliar no processo reencarnatório dele próprio. Então, alguns deles, sabendo que já caíram de uma prova, pedem para que ele venha nessa encarnação com um defeito na perna que seja incurável, para que ele não caia na vaidade, no orgulho, e que isso auxilie ele para que ele não decaia totalmente na missão, né? E a missão, quando a gente fala, não é nenhuma missão de salvar o mundo, mas é a missão de nos salvarmos, cada um. É a gente, todos nós, fazermos o melhor que nós pudermos no dia a dia para tentar alcançar um grau evolutivo maior, o grau evolutivo que o Mestre Jesus conseguiu alcançar e que todos nós conseguiremos ao longo de alguns bilhões de reencarnações. E que nós, com certeza, já demos o nosso passo principal, que é exatamente estarmos nos reunindo. E aí eu dou as boas-vindas para esses dois irmãos que se juntaram, né? Nós torcemos para que eles perseverem, a gente sabe que não é fácil, talvez se eles não tenham, né, e não tiveram uma orientação religiosa, ou não conhecem o Espiritismo, fica difícil compreender certas coisas. No começo pode parecer um pouco de mistificação, algo sobrenatural, mas nós já vimos também que a mediunidade e a interação entre os mundos, né, os mundos em faixas vibratórias diferentes, ela é algo natural, possível, e ela é uma das leis que regem os universos, que é exatamente essa interação para o auxílio mútuo, da mesma forma que espíritos elevados podem nos auxiliar, de acordo com a nossa evolução moral, eles se ajuntam a nós para nos auxiliar, aqueles que se comprazem com os nossos desvios de comportamento através das nossas paixões exacerbadas, através dos excessos, do álcool, do dinheiro, né, dos bens amoedados, dos prazeres da luxúria, dos excessos, do sexo em si, eles se comprazem e esses espíritos desajustados também estão interagindo conosco. Por isso que é importante a educação dos nossos pensamentos. Aí, voltando para essa imagem aí, eu vou só lançar aqui uma reflexão para vocês, porque eu quero que vocês depois, quem não tiver, eu acho que eu e Toninho, a gente deve ter em formato digital, esse livro de Caibá Schutter, Parábolas e Ensino de Jesus. Ele tem lá na Federação, você pode achar pela internet, né? É bom a gente baixar, mas também a gente comprar a obra. Tem no Kindle também, eu não sei se tem no Kindle, depois o Toninho fala, porque é profundo demais essa passagem. Eu quero só jogar algumas sementes aqui, né, relacionadas que eu achei muito interessante, a forma como Jesus faz a cura desse cego, as interpolações que acontecem, a forma como os evangelistas que estão ao lado dele ali, e quem já assistiu esse filme aqui, né, que é um filme que tem realizado por uma das igrejas, né, dos mormons, que tem ali Pedro, Tiago, João, quando eles perguntam a Jesus se aquele cego que estava ali, quem era o responsável, é o pecado dele, dos pais, né? E Jesus tem toda uma explicação e uma reflexão profunda sobre cada pergunta que os apóstolos fazem, por cada resposta que Jesus vamos assim, providencia naquele momento, porque ele não poderia falar tudo. E para mim, o que chamou muita atenção quando eu comecei a entrar nos textos e compreender essas passagens de Jesus, foi exatamente a forma como ele curou. Por que que Jesus pega a areia, né? Ele cospe na areia, ele faz uma massa e passa no olho do cego, né? Que era um cego de nascença. Por que Jesus fez isso? Para impressionar aqueles que estavam ali, para sugestionar aquele cego que aquilo que ele estava fazendo ali era uma cura, né? Porque nós sabemos e estudamos no livro dos médios a necessidade dos talismãs, né, Senhor Inácio? De ter aqueles que têm a necessidade de que algumas casas espíritas, ao fazer, entrar na cabine de passe, ou até mesmo a interação junto da assembleia que acontece, ter questões de jogar um perfume e colocar um algodão na mão da pessoa, para que a pessoa possa
sentir, vamos dizer assim, o poder, né, o poder, entre aspas, do passe e das emanações fluídicas que ali se encontram. Mas aí nós temos que pensar e refletir em outro detalhe, não só tirando esse com relação do convencimento daquele cego e daqueles presentes ali, que Jesus pega a areia, vamos dizer assim, né, e ele faz aquela massa ali e coloca no olho dele. Nós sabemos que Jesus, ele fez parte da criação do mundo, então ele conhece todos os elementos. Nós sabemos que o nosso corpo, na evolução, nós passamos por todos os reinos, e nós ainda temos minerais no nosso corpo, não é? Nós temos ainda uma série, porque se refletirmos e pensarmos bem, né, tendo essa compreensão, não a compreensão só do corpo, carne e osso, né, que o osso é composto de cálcio e assim vai. Será que uma figura como Jesus, com o conhecimento que ele tinha, a junção, né, da saliva dele, que ali pode ser um ectoplasma poderosíssimo, né, que ele tinha essa questão do magnetismo, imagina o magnetismo de um Jesus, o poder que ele não tinha de um fluido saindo do mestre, em junção de outro elemento da natureza que ele trazia. Será que o mestre, como profundo conhecedor da estrutura corpo humano, será que isso não foi suficiente para que ali ele tivesse compusendo novamente a estrutura óptica daquele irmão, né? Que é composta eu até fiz uma anotaçãozinha aqui a respeito do que é composto a areia, né? Que é dióxido de silício, né? E o olho humano tem a questão do cristalino, do outro que eles chamam lá que é o movítrio, né? E a gente, de uma forma assim, como leigos, né, como somos, né, a gente acha que tem alguma referência, de repente pode não ter, mas eu quero deixar para vocês essa reflexão na noite de hoje e peço que vocês leiam essa passagem da cura do cego de Siloé, está em João 9. É todo o capítulo 9 que ele vem trazendo nos mínimos detalhes, né? E é interessante, né, Sr. Inácio, porque Jesus faz curas em outros cegos e não precisa desse expediente, né? Nesse aqui, especificamente, Jesus trouxe essa questão. E quando a gente faz a leitura de Mateus 18, 8 a 9, nós estamos exatamente nos referindo nos processos reencarnatórios. E aí nos dá a possibilidade de fazendo um gancho com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que nós estudamos exaustivamente, né? Que são as aflições, né, causas atuais, anteriores das aflições, e juntando todos esses textos e essas reflexões, nos dá o entendimento de todo esse processo que nós estamos tentando montar, que é o estudo do Livro dos Espíritos. Vocês estão vendo que a gente está estudando o Livro dos Espíritos, mas nós não estamos presos única e exclusivamente nele. Nós estamos trazendo outras obras, estamos principalmente trazendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, através do Novo Testamento, que nós sabemos que o Novo Testamento nada mais é do que a ratificação do que Moisés e todos os profetas previram da vinda de Jesus, né? Como nós estudamos a questão de Elias ser João Batista, o porquê de João Batista ter sido decapitado, nós estudamos e passamos por isso aí. Então, vocês veem, né, que isso tem uma amarração, vamos dizer assim. Não se pode estudar o Espiritismo solto, pegando única e exclusivamente, além das obras psicografadas de Chico Xavier, que a gente também vai ao longo aqui, e eu não trouxe ainda elas porque não tem ainda reminiscência das obras psicografadas de Chico Xavier, né? Mas assim que elas tenham, vocês vão começar a ver que a gente vai trazer pequenos fragmentos. Então, era essa a reflexão que eu gostaria de trazer na noite de hoje com relação a essa passagem, para que a gente possa dar continuidade. Nós já estamos vendo dois momentos do Evangelho onde Jesus prevê, entre outras passagens que nós vamos, a partir do momento que eu for, de certa maneira, sendo orientado, porque eu não conheço a Bíblia decorada, eu tenho uma dificuldade terrível de decorar as coisas, e às vezes eu já tentei comprar vários vídeos de técnica de memorização, mas isso para mim não funciona, eu não sei porquê. Mas eu tento, né, sempre deixar alguma anotação aqui para não me perder. Mas nós vamos agora caminhando com relação à nossa aula de hoje, né, esse nosso encontro, e nós vamos para a questão 175,
né? Quando Kardec pergunta, aí nós temos um bloquinho de 2 perguntas, né? Eu estou tentando sempre trazer, quando eu vejo que tem 175A, B e C, trazer na mesma tela para que auxilie, né, as perguntas a ficarem mais compreensíveis, né? E aí Kardec pergunta se tem alguma vantagem da gente vir habitar a Terra, né? Para o espírito, tem alguma vantagem? Aí os espíritos perguntam nenhuma. Vantagem particular nenhuma, a não ser que seja em missão. Se você quiser vir em missão, é interessante você vir para a Terra. Porque se nós estamos pensando e vendo que a Terra é um dos planetas mais atrasados que nós temos, então, só se for você um espírito um pouco mais evoluído e ter a necessidade de voltar, que aí sim, você como, desculpe, você como um espírito evoluído, você teria muito a aprender retornando. E você avançaria muito mais com esse seu gesto. A questão 75A, perdão, quando ele pergunta que, será que não seria mais feliz permanecer na condição de espírito, né? Isso aí é uma pergunta que a gente deve se fazer, se realmente... Pessoal, só um segundinho, por favor. Não é só você não, viu, Fátima, que fica com essa garganta, às vezes, assim, dessa forma, incomodando. Pois é, tô vendo. Agora tá incomodando muito, eu tive que tomar um pouco de água aqui para poder dar continuidade. Mas vamos lá. E aí Kardec pergunta, né, se não seria mais feliz permanecer lá como espírito. E aí os espíritos respondem, não. Nós estacionaríamos, né, e ficaríamos lá sem progredir. Agora você deve pensar assim, não, mas se lá é a nossa pátria espiritual, se lá eu posso cursar vários templos de conhecimento, né, templos, vamos abstrair igreja, ninguém está falando de igreja. Templo que eu digo são bibliotecas, né, como a Biblioteca de Alexandria, e eu também não estou dizendo que a biblioteca está lá, é só uma referência para que a gente possa ter isso mentalmente. Então, assim, imaginemos que nós temos todo tipo de conhecimento, que nós estamos lá no mundo espiritual, a nossa mente totalmente aberta para o conhecimento, porque tudo que nós aprendemos durante nossas inúmeras reencarnações, nós não esquecemos, nós não esquecemos nada, ela fica gravada, e sempre que nós temos necessidade de consultar, buscar essa informação, ela está à nossa disposição. Aqui, como vocês sabem, devido a estarmos habitando esse corpo, nós temos essa limitação, né? Assim, os poderes, né? Os poderes, assim, bem entre aspas enormes, os poderes do espírito, eles ficam, de certa maneira, constrangidos. Mas nós sabemos que sim. E você poderia até imaginar, não, mas lá eu não poderia evoluir, não poderia estar passando de um mundo para outro, aprendendo. Sim, você está aprendendo, mas e a necessidade da prova? A necessidade de, pelo véu do esquecimento, você vir aqui e tudo que você aprendeu lá, mesmo sabendo que ele é esquecido, você vindo para cá e se testando o tempo todo. Aí você pode dizer, não, mas aí eu aprendo tudo lá, esqueço a maioria das coisas que eu não venho para cá, aí não é justo. Sim, aí temos que pensar e raciocinar que a justiça está exatamente nisso. Sabermos que o esquecimento ele não é total. Nós temos sempre reminiscências, nós já trazemos no nosso íntimo uma centelha que Deus colocou lá, primeiramente através do instinto, depois que o instinto é a inteligência em dormitação, né? É o embrião da inteligência, é o instinto. Mas nós já sabemos e temos em nossa mente o que é certo e o que é errado. A gente sabe, de acordo com as nossas atitudes, mesmo as pessoas mais ignorantes, né, ignorantes de brutalidade, mas de falta de conhecimento, que pessoas humildes trazem dentro de si já um conhecimento e uma conduta reta, ética, que ninguém precisou para ele, e vir para ele para explicar e dizer que ele tinha que se portar dessa maneira A ou B. Ele já vem com isso no íntimo dele. Então, isso são, além de inteligências natas que nós carregamos, são sim reminiscências que nós temos daquele padrão que nós já alcançamos. Quando nós voltamos diariamente, vamos dizer assim, para a pátria espiritual, através do sono, nós temos contato com os nossos familiares, nós podemos também estar disponibilizando o nosso tempo noturno para o auxílio a outros irmãos, a sermos auxiliados, para estudarmos, e aí aqueles que voltam com todo esse conhecimento sabem do que eu estou falando, né? Enfim, então não devemos pensar que estar em espírito seria avançar.
para avançar, nós temos a necessidade de sempre estarmos encarnando em mundos de provas ou de expiações. Expiação, né, conforme o livro Consolador, questão 246, é uma pena imposta ao malfeitor que comete um crime. E o crime que a gente fala não é só de tirar a vida, ou roubar, essas coisas não. O crime é de desviar uma pessoa querida, você, de certa maneira, iniciar um relacionamento voltado só para bens materiais, desviar a possibilidade daquela sua companheira ter uma vida profissional devido à loucura do ciúme, da posse, olhando simplesmente aquela sua companheira como se fosse alguém que lhe pertence, né? E eu tenho uma filha também, e sempre procuro puxar dela para que ela tenha exatamente essa autoliberdade, ter dentro dela sempre estar evoluindo para que não fique dependendo de ninguém, que ela, em qualquer momento e jamais, ela possa ser, de certa maneira, chantageada com relação a posses ou bens, seja lá de quem for. Então, a gente sabe que as mulheres hoje elas estão muito vulneráveis, não porque as mulheres sejam fracas ou que sejam, tenham um patamar, vamos dizer assim, repetindo a palavra de fraqueza, mas é porque elas hoje estão muito expostas à violência, aos excessos, né? E aí nós não estamos dizendo que a mulher não sabe se defender, sabe sim, mas diante de seres que nós vemos aí, brutos, né? Elas ficam sim a mercê. E nosso irmão Miramês, ele aprofunda essa questão, né? As duas questões, porque Miramês ele sempre traz o contexto geral. E aí eu me lembro de uma pergunta que Joãozinho participou, com a gente lá, que você fez uma pergunta que tinha a ver com isso aqui. Eu não estou lembrado exatamente a pergunta, mas eu disse, não, a gente vai estudar na questão 175, que você trouxe até um texto e tal. E Miramês ele fala aqui, afirmam algumas pessoas que a sua atual reencarnação é a última na Terra, que não desejam mais a ela voltar. Outras dizem que foram essas ou aquelas personalidades que se destacaram no mundo pelos seus grandes feitos. Quase nunca ouvimos alguém dizer que foi um pária, um mendigo, um escravo, um ladrão, um assassino, um maníaco sexual. Aceitam, nesse caso, a reencarnação para mostrarem a vaidade e o orgulho. Isso aí é uma verdade muito grande. Tem pessoas, eu quando comecei no movimento espírita, tinha pessoas que já tinham feito essa história de regressão, que é algo extremamente perigoso de ser feito, né? Se você não tiver uma estrutura mental, psicológica, você pode desviar e você pode decair bruscamente na sua caminhada, porque isso desperta em você quedas anteriores e pode prejudicar demais nessa encarnação. E sempre essas pessoas vinham dizendo que eram da época de Napoleão, que eram, eu lembro que eu habitava num palácio, não sei o quê, e realmente eu nunca vi ninguém dizer que, quem é seu pai? Meu pai era o rei, não sei o quê, nunca vi ninguém dizer, meu pai era um sapateiro, na outra encarnação, meu pai era um mestre de obra, não, todo mundo quer, né, vem com essa questão dos excessos. Vamos lá. Alguns torcem a verdade, aceitando a inverdade, né? A melhor vantagem de estarmos aqui na Terra, olha aí, para a alma, é a autoeducação em todos os sentidos. É o aprimoramento constante. É compreender o sentido do Evangelho como força educadora de todas as criaturas. Essa é a grande vantagem de, como naquelas questões anteriores, de estarmos aqui na Terra. Né? Quando ele perguntava, a necessidade de vir aqui para a Terra, tem alguma necessidade da gente vir? Né? Aí ele respondeu, não, só se você vier em missão. E aqui é exatamente o que Miramês vem reforçar com toda esse resumo e uma reflexão um pouco mais avançada que ele faz dessas questões. Ele sempre busca, se vocês estão acompanhando a obra dele, Filosofia Espírita, vocês perceberam que, mesmo que tenha a questão A, B e C, ele não traz o comentário um a um, ele reúne as três e faz um único comentário da questão. E é por isso que eu sempre oriento a todos a estudarem dessa maneira essas questões, porque Miramês ele nos traz também profundas reflexões. Né? Vamos para mais um conjunto de questões, né? A 176A e B, quando Kardec pergunta. Essas perguntas são até bem interessantes, porque elas meio que se confundem e
uma pergunta fica parecida com a outra, né? Como se Kardec não quisesse deixar nenhuma margem de dúvida. Não é que ele não estava sabendo fazer as perguntas, é porque Kardec ele amarrava muito bem o raciocínio delas. Ele questionava, repetia, e aí nós temos que tomar como base em mente que esse questionamento que Kardec fazia aos espíritos não era a um único médium, não. Ele mandava essa pergunta para vários médios, em vários locais diferentes, e eles recebiam essas respostas, né, devolviam, e ele ia compilando para fazer esse entendimento. E ele começa perguntando: depois de ter encarnado em outros mundos, os espíritos podem encarnar na Terra sem que aqui jamais tenham estado? Ou seja, encarnou um monte de mundos aí, né, de planetas, e a gente está aqui na Terra pela primeira vez, que é exatamente o que ele pergunta no 176A. Assim há homens que estão na Terra pela primeira vez? E a 176B, 176B, né? Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito está pela primeira vez na Terra? Olha aí, o que é que Kardec quer saber? Kardec quer saber o seguinte: um espírito que já encarnou em vários planetas, né? Ele pode encarnar aqui na Terra? Ele pode vir pela primeira vez? E como é que a gente identifica a criatura que está aqui na Terra pela primeira vez? Aí os espíritos começam, né? Vamos para 176. Sim, eles podem sim encarnar em vários globos e vir para a Terra. Aí ele diz: há homens que estão aqui na Terra pela primeira vez? Ele diz sim, mas em diversos graus de diferença, né? Há homens que estão na Terra pela primeira vez, sim, mas em vários níveis diferentes. E como é que a gente pode identificar aquele que está aqui pela primeira vez na Terra? Já pensou? Se a gente nascesse com um sinal, né, um sinal qualquer que identificaria, aí os espíritos, né, vai com força mesmo. Isso não teria nenhuma utilidade. Ou seja, para que essa informação de que aquele espírito, né, aquela pessoa estaria encarnando pela primeira vez na Terra? E sim, a gente pode, mais uma vez, só para a gente sedimentar esse conhecimento, nós podemos sim encarnar em vários planetas e vir para a Terra. Sim, nós podemos estar aqui na Terra pela primeira vez. E sim, não há a menor necessidade de se saber se fulano ou beltrano está aqui pela primeira vez. Se tivesse alguma utilidade, com certeza, sem dúvida, haveria um sinal, né? Mas para que seria essa informação? Miramês, ele vem aclarar mais ainda, eu destaquei essas partes aí, né? Quando ele vem falar que existem espíritos que começaram o seu crescimento nesse planeta, né? Olha aí que coisa interessante. Alguns foram criados e começaram aqui. Outros estão chegando nele agora, enquanto outros mais saíram deles para diversas experiências. Quer dizer, nós temos aqueles que iniciaram aqui a sua jornada, porque a questão, esqueci agora a questão do Livro dos Espíritos, que é perguntado se Deus ainda continua criando os espíritos, né? E os espíritos respondem que sim. Ainda a criação de espíritos, né? Deus ainda está criando. Então, não se parou. Então, existem aqueles espíritos que nasceram aqui na Terra, vamos dizer assim, e estão e continuam encarnando. Tem aqueles que vieram de outros planetas para cá, que estão aqui pela primeira vez, e tem aqueles que já saíram daqui para outras jornadas, né? E essa aqui que é interessante. As vivências dos filhos de Deus são incontáveis em todos os mundos habitados. São trocas de noções sobre a vida. E essa troca incessante é inspirada pelo amor, capaz de despertar o sentimento de irmandade em todas as criaturas. Devemos reconhecer que somente a convivência entre os espíritos os capacitam para a verdadeira amizade, tornando mais fácil o amor a Deus e ao próximo. Essa reflexão de Miramês, meus irmãos, ele traz uma constatação importantíssima. Nós somos e fomos criados para a interação. Nós somos seres sociais. O mundo em que nós vivemos e ao mundo ao qual nós estamos, ele não foi constituído
E nós não viemos para cá para nos isolarmos. Nós sabemos que a interação, a empatia que algumas pessoas têm com as outras, o grau de evolução que cada uma tem, aqui no grupo tem N grau de evolução. E isso em todos os sentidos, tanto com espíritos velhos, né? Não São Inácio, espíritos velhos já de muitas encarnações, porque São Inácio é novo aqui na Terra. Mas existem espíritos velhos, né? Espíritos jovens que aqui estão e espíritos criancinhas, que estão todos aqui nesse nosso grupo. Então, como é que a gente aprende? É exatamente com essa troca de experiência. Primeiramente, a troca de experiência com relação ao intelecto, à vida de cada um, as experiências que cada um passou. E nós temos também a vivência espiritual, a moral, né, a elevação moral que cada um tem, diferente do outro, e que isso acaba puxando, porque a intenção de estarmos aqui vivendo em sociedade não é tentarmos um querendo ser melhor do que o outro, não é puxar o tapete daquele cara que está comigo na empresa, não é prejudicar fulano que está competindo no mesmo cargo comigo, não é apontar o defeito dele, não é tentar, de certa maneira, me beneficiar numa partilha de bens familiares, não é chegar a essa perfeição dos bens terrenos. Nós estamos aqui para vencermos todos juntos, porque quando não conseguimos fazer isso, nós temos que voltar. E aí entra aquele processo reencarnatório, onde vem as expiações. Expiação é o sofrimento, como a gente já viu, questão 246, no livro Consolador. Isso é que é expiação. É quando você prejudica o outro, você tem que vir para você sentir o que ele sentiu. Ou, às vezes, sentir o que ele sentiu num grau bem mais elevado. E, de certa maneira, você equilibrar a balança com aquele, harmonizar aquilo que você desarmonizou no universo. O universo está todo harmonizado. Isso aí basta olhar, né, levantar a vista para o céu e ver. Hoje nós temos aí esses satélites que colocam 24 horas transmitindo e vocês veem como tudo está no seu local, milimetricamente, né? Isso não é nem uma medida que possa se usar, mas está milimetricamente tudo no seu lugar, né? Porque a constituição, né, do nosso Pai, a criação, a arquitetura celestial que foi criada, que ela é irretocável, né? O homem tenta a todo tempo relegar e colocar Deus como magiando, ombreando o homem, né, na sua criação. Quando ele descobre algo, ele acha que nós não necessitamos mais de compreender dessa forma aqui, usando Deus como o Criador, como existem esses astrônomos aí, físicos, né, muito famosos aqui no Brasil, que tem uma entrevista que ele diz isso, que muito do que eles sabem hoje, eles não precisam mais de Deus para explicar, como se a explicação dele fosse uma explicação aceitável para aquilo que só a criação divina poderia trazer para o nosso contexto, né, o contexto de mundo. Nós já avançamos bem, estamos com a questão 176b, né? Nós pegamos hoje 1, 2, 3, 4, 5 questões. Vamos para a questão, mais um bloco aqui de questões, são 2 questõezinhas a mais, para que a gente possa parar, né? Ainda tem um tempinho aí para a gente interagir e que a gente possa refletir, porque são muitas informações e eu quero escutar vocês, né? A questão 177 e a questão 177A, Kardec pergunta: para chegar à perfeição, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? E como se explica, então, a pluralidade das existências em um mesmo globo? Kardec primeiro pergunta se para a gente chegar à perfeição a gente precisa passar por todos os planetas que existem no universo, multiverso, e aí só Toninho que sabe o restante dos versos aí, porque como os espíritos vêm respondendo a primeira questão, eles dizem que não, porque existem muitos planetas que são parecidos com a Terra. Existem outros planetas como o nosso, então não teria sentido a gente, de certa maneira, sair aqui da Terra, aprendemos aqui, né, as provas necessárias e irmos habitar um outro planeta igual à Terra. Só, mais uma vez, relembrando as questões anteriores, se fosse em missão. Aí sim, por ser em missão, a gente ia progredir muito mais. Mas se fosse para o nosso aprendizado, vamos dizer assim, evolutivo,
da necessidade daquela prova específica que esse planeta Terra nos traz, aquele planeta é parecido, então não tinha sentido. E quando ele diz assim, e como se explica então várias existências em um globo, um mesmo planeta, né, para ficar mais fácil assim? Aí os espíritos respondem, de cada vez o espírito pode encontrar-se em posição bem diferente das anteriores. E a gente sabe que, quando a gente fala em posições diferentes, né, hoje a gente pode estar nessa condição, alguns um pouco mais, numa condição social melhor, mas essa condição social me envaideceu, me encheu de orgulho. Eu acho que existe um rei morando na minha barriga. Então, por esse rei morando na minha barriga, eu trato as pessoas com desdém. Os outros são inferiores a esse ser que tem um rei na barriga. Então, eu privo as pessoas que estão ao meu derredor, né, na minha cercania. Cercania aí, gente, tá vendo? Eu nunca mais tinha falado dessa palavra. Que está aqui na minha cercania. Eu privo eles do bem-estar que eu estou, né? Eu privo ele de uma boa alimentação, eu privo aquele irmão de um bom salário, eu privo a comunidade a qual eu sou o grande empresário de uma ascensão social daqueles que ali se encontram. Eu digo, eu estou empregando toda a comunidade, mas aquele emprego que você vai estar dando, a escravidão é uma linha tênue entre o emprego que você dá e o que é uma escravidão. Então, quando essas pessoas, elas tropeçam, elas têm que voltar. E quando elas voltam numa condição de total pobreza, onde lhe falta o alimento, lhe falta o amor, lhe falta o teto, muitas vezes falta o pai e a mãe que lhe oriente, que lhe conduza, que lhe proteja, para que ele possa sentir na carne, aí estamos falando de expiação, sentir na carne tudo aquilo que você fez. E aí eu já contei uma vez a vocês, que Raul Teixeira, uma vez indo para um congresso, se deparou, né, e eles iam parar no caminho para ir numa churrascaria e iam se alimentar, né, fazer uma refeição, e ele viu uma pessoa lá revirando lixo e tal, e ele ficou, aquilo embrulhou ele ficou sem querer almoçar e tal, e quando chegou nessa churrascaria, todo mundo pedindo os pratos, ele disse, não estou bem, eu acho que eu não vou, mas o mentor dele chegou perto dele, né, e disse, o que é que tá vendo, Raul? Ele disse, porque você viu, né, aquele rapaz estava ali, tal, comendo os restos, tal. Ele disse, por que você está desse jeito? Aí teve que explicar a ele que aquela pessoa tinha sido fulano, ciclano, e que ele já tinha, devido aos erros dele, inclusive a rua que ele estava tinha o nome daquela criatura na encarnação anterior. Então, assim, a gente sabe, dentro dessa obra de André Luiz, ele tem N exemplos com relação a isso. Então, é isso que essas duas questões sedimentam. As questões dos globos, né? Se para chegar a uma perfeição, o espírito deve passar pela sede de todos os mundos. Não. Só aqueles que vão agregar conhecimento e elevação moral para você. Porque existem outros mundos, assim como na Terra. Assim como existem outros mundos, né? Como Júpiter, parece que é um dos que são mais perfeitos, né? Que mais se aproxima do grau de perfeição, que é Júpiter. Mas aí alguém, né, acredita ou não, mas é a classificação que Kardec tem na questão 188, que a gente vai estudar lá na frente, né? Que ele traz essa nota, né, uma nota de Allan Kardec, quem quiser depois ir lá e passar, mesmo que não for falar, já vai me ajudar com relação a isso. E essa questão 77A, né, que ele pede explicações dessas nossas existências em um mesmo globo, que é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Vamos agora para as colocações de Miramês com relação a essas duas questões, quando ele assim o fala. A perfeição exige da alma incontáveis reencarnações em variados mundos, buscando aqui e ali condições para a verdadeira felicidade. Se deixarmos de ser cativos da ignorância, passamos a ser escravo da lei, mas da lei de Deus e da sua soberana vontade, que sabe nos guiar e nos ensinar a verdade. Se nós buscarmos o melhor, certamente que ele vem, porém, obedecendo aos processos criados pelo Senhor. É dessa forma que atingiremos a perfeição,
aquela que nos faz sentir a glória da vida e a vida da glória. Que a vida com glória é viver a vida com retidão no pensar, no agir, é ser virtuoso, é seguir as pegadas do nosso mestre. E eu queria trazer um fragmento para vocês, para a gente fechar aqui à noite, de uma das várias comunicações que eu recebo, como vocês sabem. Eu venho praticando esse exercício da psicografia já há algum tempo, né, alguns meses já, e veio um irmão que falou o seguinte: abençoada é a dor que nos purifica, abençoada é a dificuldade que nos acerta o caminho. Essa mensagem foi dia 2/3, às 0h28. É uma mensagem um pouco longa, né, e eu queria fechar exatamente com essa colocação. Ele fala, né, ele é um irmão que tirou a própria vida, é um irmão suicida. E ele fala que abençoada é a dor que nos purifica, e abençoada é a dificuldade que nos acerta o caminho. Eu encerro a nossa apresentação na noite de hoje.